No Brasil, mais de 10 milhões de pessoas têm algum grau de surdez, segundo dados do IBGE. 10 de novembro é o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Surdez, com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da saúde auditiva. É possível prevenir a perda da audição já no acompanhamento da mãe no pré-natal. Olha só que interessante. Mas o que saúde do ouvido tem a ver com o agro, você já vai descobrir. Assista agora a Força do Agro com Joyce Mafezoni. Valderson de Souza, sempre uma alegria. É sempre uma alegria estar aqui com você, porque é sexta-feira, né, Joyce? Além da sua companhia, tem a companhia do público, que é uma delícia, porque sexta-feira é dia de assunto legal. Então, fica com a gente. E também com a gente, Dr. Robinson Koji Tsuji, médico otorrinolaringologista e presidente da Sociedade Brasileira de Otologia. É um prazer recebê-lo, doutor. Grande prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Tipos de surdez, de nascimento ou perdas auditivas com o passar do tempo. Prevenção e cuidados para a saúde do ouvido e alimentos que prejudicam e são benéficos para a audição. Doutor, existem alguns tipos aí de surdez, né? Não é só de nascença, tem outras pessoas que ficam surdas depois com o tempo. Exatamente. Tem a surdez que a pessoa nasce com a surdez, geralmente é genética, ou problemas na gestação, e tem causas que você adquire até na idade adulta ou quando é idoso. E olha só que interessante, nós vamos falar daqui a pouquinho, o doutor falou aqui, pode ser, o bebê, né, o feto pode ficar surdo durante a gestação, então tudo é questão de cuidado. Por que a gente está falando desse assunto aqui no agro? Porque o agro é vida e viver bem, ter uma boa qualidade de vida, saúde dos nossos ouvidos é vida. O Val, falando um pouquinho aí sobre as curiosidades, né, relacionadas à audição, quem inventou o aparelho auditivo? A gente não pode dizer que teve uma pessoa que inventou, Joyce. Foi, na verdade, toda uma evolução tecnológica. A gente tem que lembrar que lá nas Idades Médias, a pessoa colocava a mãozinha atrás da orelha para ouvir melhor, ou tinha aquelas cornetas, né, que eram como se fosse uma espécie de um chifre e tal. Até que no final do século XIX, 1898, um norte-americano patenteou o primeiro aparelho de audição elétrico. Só que não era portátil, então o negócio era meio um trombolho, que a pessoa tinha que ficar parada do lado para poder ouvir o pobrezinho do surdo. Mas aí, felizmente, em 1920, inventaram um que já era portátil. Aí foi um grande sucesso e de lá para cá, não só surgiram novos modelos, novas adaptações, até coisas assim fantásticas que permitem o quê? Que essas pessoas com deficiência se tornem o quê? Pessoas normais. Doutor, por falar em evolução, tem o aparelho auditivo, mas também existe o implante coclear. Qual que é a diferença entre eles aí? E a indicação, todo mundo pode usar, por exemplo, o aparelho auditivo ou fazer o implante, ou cada caso é um caso? Porque a perda auditiva tem vários graus, né? A gente caracteriza entre leve, moderada, severa e profunda. Quando você tem uma perda leve e moderada, em alguns casos severa, você vai usar o aparelho auditivo convencional, tá? Que a gente chama de ASE. E quando você tem uma perda severa ou profunda, aí o aparelho auditivo não dá conta, não tem resultado, aí está indicado o implante coclear, que é uma prótese implantada. Então, mesmo aquela pessoa que tiver um problema de audição, for completamente surdo, ele pode fazer esse implante? É para esses casos exatamente que ele é feito, para pacientes que têm uma perda total da audição. Olha só, a medicina é incrível, no avanço eu achei que não tivesse como reverter, mas tem tratamento então? Sim, a primeira cirurgia foi feita em 1977, nos Estados Unidos, por William House. Olha, bastante tempo e agora, mas provavelmente é um custo ainda alto, talvez não seja tão acessível, né? Não, é bem acessível, até porque no SUS, nós temos o programa desde 1990, um programa do SUS, uma portaria do SUS, que paga os implantes cocleares pelo SUS. E também os convênios já faz parte do rol da ANS. Então, tanto pelo SUS ou pelo convênio, o paciente, se ele procurar, ele tem condições de fazer hoje. E o grau de recuperação é quase total, 90%? Como é? É muito bom, é muito bom. Então, por exemplo, se você perde a audição, então isso é um dado muito interessante. Diferente a pessoa que nasce surdo com a pessoa que perde a audição. Se você perde a audição depois de adulto, você vai ter um excelente resultado com o implante coclear.
Se você nasce com surdez, você também vai ter um excelente resultado, desde que você faça bem rápido, precocemente. Então, isso precisa ser detectado quando esse paciente é criança, por exemplo. Exatamente, por isso a importância do nosso triagem auditiva neonatal. O teste da orelhinha que é feito nas maternidades. A gente fala muito do teste do pezinho, mas nós já vamos falar do teste da orelhinha. Ô Val, e tem famosos, né, que são surdos, por exemplo, o Beethoven. Ele não nasceu surdo, começou a perder a audição aos 26 anos, mas ele compôs a 9ª Sinfonia já completamente surdo. Isso daí é um caso excepcional, né, Joyce? Que a gente precisa dizer. Não é por isso que ele é o surdo mais famoso da história, porque ele era um gênio musical. E ele conhecia tanto de música que chegou um momento que tudo aquilo já estava introjetado na sua mente. Ele já não precisava mais, vamos dizer, do estímulo sonoro externo. A tal ponto que na 9ª Sinfonia tem uma história muito interessante. Quando ela foi apresentada, foi um grande sucesso, mas ele estava de costas para o público. Então ele não estava sabendo de nada. O maestro teve que ir lá, pegar o compositor e virar para mostrar a ele a reação do público, que estava literalmente, vamos dizer, em êxtase, com aquela música tão bonita. Não é à toa que é um grande sucesso. Até hoje, 200 anos depois, a gente escuta e provavelmente será uma das grandes obras da humanidade. Agora, o Beethoven sofreu muito, Joyce. Com 48 anos, ele já não ouvia mais absolutamente nada. E só foi morrer com 57. Então, é uma coisa muito difícil, muito difícil. Com certeza. O doutor, e as pessoas com deficiência auditiva, elas conseguem sentir as vibrações musicais, ouvir, por exemplo, com o corpo? Sim, exatamente. Então, uma curiosidade sobre a história de Beethoven, né, que existem 2 prováveis causas da surdez dele. Um é uma autoesclerose, que é uma doença que causa surdez, e existe uma famosa no Brasil que recentemente declarou que tem essa doença, que é a Adriane Galisteu, né? Existe uma outra, ou intoxicação por chumbo. Então, é uma dessas 2 hipóteses a causa da surdez do Beethoven, né? Se for pela causa da autoesclerose, você consegue... por que você acha que pode ser autoesclerose? Porque se você tem uma surdez por autoesclerose, você consegue captar o som pela vibração, ou geralmente pela vibração óssea. Então, acredita-se que isso foi o segredo que Beethoven, mesmo surdo, ele continuava conseguindo a compor e a tocar. Ele sentia a vibração das teclas e a vibração do som ao redor. A natureza é maravilhosa, né? O ser humano, Deus é maravilhoso. É incrível. Né? Se você tem essa sensibilidade, é uma coisa fantástica. Mas dentro desses famosos, eu sempre lembro daquela atriz, que é super importante, que ela foi a primeira afro-americana, afrodescendente, né? A primeira negra, que ganhou o Oscar como maior atriz. E isso daí é incrível, porque para a comunidade afro-americana, tudo bem, eles eram indicados, mas nunca ganhavam. E a Halle Berry foi a primeira que ganhou. E ela tem uma deficiência de 80%, gente. Isso é muita coisa. Porque para nós que temos uma audição aparentemente normal, a gente reclama, né? Que está muito alto, está muito baixo, não falou direito, não articulou bem as palavras. Mas para quem perde toda essa capacidade, o mundo se torna muito difícil, muito cruel. Ô Valdo, sim, é bom deixar claro aqui que ela perdeu a audição numa situação bem trágica, né? Violência doméstica, até a gente tem que falar sobre isso aqui, né? Vai ter um momento que a gente vai falar sobre violência doméstica. A gente pensa que isso acontece só nas comunidades mais periféricas, mas não, ali, ó, em Hollywood tem casos de violência doméstica. Com toda certeza, Joyce. É a mesma coisa dos lutadores de boxe, né? São essas pessoas que recebem muita pancada na cabeça, tal. Isso daí interfere em toda essa constituição. Nós não fomos feitos para isso. E no caso dela, o marido gostava de dar meio umas socadinhas na cabeça dela e a coitada está aí, uma mulher linda, super famosa, que tem uma presença no mundo inteiro, mas que convive. Agora, graças a Deus, ela ainda tem os 20% que ainda dá para segurar a onda. Donald Trump will never be president of the United States. Teoria do louco. Ninguém aplicou isso melhor do que Donald Trump. There's not going to be a President Donald Trump. A ideia é simples. Se os outros líderes acreditarem que você é imprevisível o suficiente para fazer qualquer coisa, eles pensam 2 vezes antes de te provocar.
Trump usou essa estratégia para negociar com inimigos e aliados. Foi assim que interrompeu os testes nucleares na Coreia do Norte, assinou acordos históricos no Oriente Médio e, após ameaçar uma invasão completa a Gaza, conseguiu a rendição do Hamas. Essa é a teoria do louco, um dos muitos conceitos que só quem estuda política internacional conhece e usa para conquistar o que deseja. Por isso, a Brasil Paralelo lança a sua primeira formação em política internacional. Você terá o privilégio de aprender com professores que dedicaram as suas vidas para entender o assunto e te ensinar como enxergar os fatos como eles realmente são. E essa é a última chance para você garantir o seu lugar nessa turma e também receber bônus exclusivos. A certificação em Bitcoin, um guia completo para compreender essa nova moeda e o seu papel na defesa da liberdade econômica. E também a certificação em ciência política, que expõe as engrenagens do poder de Brasília. Ao confirmar a sua vaga, você receberá um convite exclusivo para a live secreta sobre geopolítica da Brasil Paralelo, que não ficará gravada depois. E ainda concorre a um item de colecionador. Mas atenção! Pular este vídeo significa perder o seu lugar nesta turma. Nós contamos com a sua presença. Muito obrigado e até breve. Eles têm as narrativas, nós temos os fatos. Em 2026, o Brasil precisa escolher entre propaganda e verdade. E a Oeste quer chegar à TV a cabo para romper o monopólio da informação também nessa plataforma. Precisamos de você para virar esse jogo. Nos ajude a espalhar a verdade. Assine a Oeste. Para apoiar mais este projeto da Oeste, faça sua assinatura com até 20% de desconto, com pagamento em até 8 vezes sem juros. Você pode assinar pelo site revistaoeste.com/assine ou pelo 0800 580 2020. Assine agora, nossa equipe está de prontidão aguardando você. Assine já! Doutor, teste da orelhinha, o senhor falava aqui, né? Tem o teste do pezinho, o teste da orelhinha faz assim que nasce a criança? Exatamente. Antes da alta da maternidade, deve ser feito o teste da orelhinha em todas as crianças que nascem. E aí esse teste vai detectar se já tem algum problema ou pode também detectar se vai vir a ter, tem uma probabilidade de desenvolver alguma doença? Não, ele detecta se naquele momento a audição é normal ou não. E esse teste, ele é feito em todas as maternidades, ele é regulamentado como o teste do pezinho, tem pais ainda que não sabem, que não têm conhecimento, que deixam de fazer? É regulamentado por lei, então ele deveria ser feito em todas as maternidades, tanto públicas quanto privadas. O senhor falou deveria, então ele não é feito? Não é feito, infelizmente. Ainda não tem 100% de cobertura nacional. Mas os pais, sabendo, tendo essa informação, que tem que ser feito, porque ele é regulamentado, ele pode exigir no hospital que ele estiver? Pode exigir, exatamente. E o que? Colhe algum material, ouve, como que é? Um exame muito simples, a fonoaudióloga vai lá com um aparelhinho, coloca um fonezinho no ouvido da criança, em minutos sai o resultado. Gente, uma coisa tão prática, não tem custo praticamente. Eu acho que não sabem, Joyce, por ignorar. Não é por ignorância brutal, por ignorar mesmo, por não saber, em primeiro lugar, que existe esse teste, e em segundo lugar, que não vai trazer malefício nenhum ao bebê, não vai furar, não vai cortar, não vai tirar sangue, não vai fazer nada. Só vai dar uma qualidade de vida melhor para ele, com toda certeza. Porque se detecta que já nasceu com algum problema, vai tratar, como o doutor falou aqui já no início, quanto mais rápido, mais chance, né, de ter um resultado eficaz. Exatamente. Antes do teste da orelhinha, a média de diagnóstico de surdez profunda, era em torno de 3 anos de idade. Agora, com o teste da orelhinha, você já sai da maternidade com a suspeita. O implante coclear, que a gente falou agora há pouco, o resultado dele, para ele ser bom, ele tem que ser feito até 2, 3 anos de idade. Se passar desse período, a criança perde a janela de oportunidade para ter um desenvolvimento normal. E com o implante coclear, mesmo aquela criança que nasce completamente surda, vai ter um desenvolvimento normal, de fala, intelectual e de audição. Olha só, então, fazendo o teste da orelhinha, a criança já vai ser identificada do surdez, vai ter o implante coclear.
até os 3 anos. E antes, senão, aos 3 anos é que vai descobrir que estava Exatamente. surda. Ia perder a oportunidade. Olha. E isso, ainda que agora, está tudo muito bom, né, Joyce? Ainda tem essa possibilidade, porque se a gente for olhar na história, até o século XVIII, os pobrezinhos dos surdos eram praticamente expurgados das famílias. Tinha muito caso de assassinato dentro da família. Por quê? Porque eles achavam que essa pessoa não ia ter salvação na vida. Isso, em parte, por causa de um filósofo grego chamado Aristóteles, que ele dizia que se a pessoa não ouvia direito, ela não constituía linguagem. Se ela não constituía linguagem, ela não sabia raciocinar. Então, ser surdo era quase como se um atestado do indivíduo ser incapaz em todos os sentidos. E nenhuma família queria isso. Então, graças à evolução tecnológica, graças à medicina, graças aos conhecimentos humanos, a gente pode dizer que do século XIX para cá, os surdos têm vez. Conhecimento humano, né? A gente evoluiu muito num sentido, né, de conhecimento, tecnologia e tal, e tem outras coisas, outras questões de princípios, valores que acabaram ficando, a gente está até regredindo, infelizmente, né? Ô Val, voltando a falar dos famosos aí que tem problema de surdez, Bono Vox, por exemplo, vocalista do U2, né? Ele não ouve 100%, ele não tem audição. Não dá, né, Joyce? Eu acho que você ser roqueiro, 3 horas tocando naquele som terrível, com fone de ouvido, dentro de estúdio, ou mesmo fora nos grandes shows, olha, o indivíduo precisa ter um ouvido acho que nem de aço, de titânio, para conseguir aguentar toda aquela carga sonora brutal que ele recebe. Então, não só ele talvez seja o mais famoso que a gente saiba. Agora, quantos roqueiros, quantos músicos não devem passar por essa mesma dificuldade? Doutor, esse é um dos problemas, né, de agora, da vida moderna, fone de ouvido, né? Como as pessoas colocam, o fone já é para a pessoa, só para ela ouvir, mas ouvir baixinho, mas a pessoa ao lado consegue ouvir. Exatamente. Temos que tomar muito cuidado com o fone de ouvido, principalmente nossos adolescentes, nossas crianças, porque ele tem um potencial de gerar surdez e uma surdez irreversível. Olha, e eu acho que os principais casos hoje em dia de que vem aí ocorrendo de surdez são provocados pelos fones de ouvido, pelo uso excessivo? Não podemos dizer que são os principais causas, né? Que é a mais frequente. Mas tem uma parcela importante, né? E o importante é que é prevenível, né? E quando a gente fala em fone de ouvido, tem aquele que é externo e tem aquele interno. Aquele interno acho que é pior ainda, né? Por exemplo, eu não consigo usar aquele fone porque machuca meu Exatamente. ouvido. A pressão sonora é maior do interno, né? Então ele pode ter um potencial lesivo maior. Agora, algo que é interessante, primeiro, você pode regular o seu celular, o seu dispositivo, para colocar um volume máximo de segurança. Então você deve colocar no máximo 80 decibéis no nível de segurança no seu celular ou no aparelho. Tá? Segundo, os fones de ouvido que tem o cancelamento de ruído também ajuda. Porque a tendência nossa é, quando a gente está ouvindo o fone de ouvido, é colocar 5 decibéis acima do som ambiente. Então, se você está num ambiente com 85 decibéis, você automaticamente vai colocar 90 no seu aparelho, que já é altamente lesivo para a audição. Você tem aí o recomendado, você tem como evitar, saber usar com jeito, né? É o equilíbrio que a gente sempre fala, né? Joyce, mas o duro é na hora H, na hora da festa, da vontade e tal, você parar lá nos 80, né? Você quer que estoure a caixa de som mesmo, para aquilo tudo ficar agradável, festivo. E não adianta, o povo brasileiro é mais barulhento. Nós não temos uma qualidade, por exemplo, no Oriente, na terra dos antepassados do doutor, quando queriam dizer que alguém era extremamente desagradável, dizia você é uruçai, que significa o quê? Você é barulhento, você perturba com o seu som. Agora aqui no Brasil, que nada, se você não faz barulho, parece que está tudo morto, tudo triste. Doutor, por falar em barulhento, a pessoa que tem o hábito de falar muito alto, geralmente ela tem algum problema de audição? Tem duas questões. Tem a questão cultural, né? Como ele falou, né? O japonês sempre fala baixo, o italiano sempre fala alto, né? Mas realmente, se você tem uma perda de audição, a sua tendência é falar mais alto por não ter o feedback da sua voz. Você já perdeu as contas de quantos comprimidos toma por dia para tentar aliviar suas dores?
Cansado dos efeitos colaterais que isso causa no seu corpo? Como dor nas juntas, nas costas, nas pernas, dor para levantar, até para dormir. A verdade é uma só, você merece se sentir bem de novo e isso é possível. Com certeza, é isso mesmo. A Vitae Gold traz para você um produto completo de verdade. O Vitae 7 em 1 é uma fórmula com 7 ativos mais indicados por especialistas, agora em apenas 2 cápsulas por dia. Chega de tantos remédios, mais praticidade, mais saúde e menos dor. É isso aí, imagina só, fortalecer os seus ossos, reduzir as inflamações, proteger os seus músculos e cartilagens, recuperar a disposição e ainda reforçar a sua imunidade. Tudo isso com uma fórmula natural, com comprovação científica que age de verdade onde a dor começa. E a nossa querida Lucinha Lins já incluiu o Vitae 7 em 1 na rotina. Vamos ver o que ela conta pra gente. Cansada de tomar vários comprimidos por dia, não é mesmo? Eu também. Por isso a Vitae Gold tem agora o Vitae 7.1. São os 7 principais ativos para cuidar da sua saúde e ajudar você que sofre com dores nas articulações, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia. A Vitae Gold desenvolveu um creme de massagem e vai mandar aí para você de presente. Ligue 0800 291 2200. É isso mesmo, o Vitae 7 em 1 mudou a rotina da Lucinha e pode transformar a sua também. Ligue agora para 0800 291 2200 e aproveite a oferta exclusiva. 70% de desconto para os 100 primeiros que ligarem e o relógio inteligente, vai de presente. É isso aí, então chega de remédio para tudo e solução para nada. Vitae 7.1 é natural, eficaz e foi feito para você viver sem dor. Há pouco nós falávamos aqui sobre os cuidados no pré-natal. Então, um pré-natal bem acompanhado, né, durante a gestação, pode evitar surdez? Sim, isso é muito importante. Então, existem infecções que podem acontecer durante a gestação e que causam surdez. Por exemplo, rubéola, sífilis, citomegalovírus. Mas quando a mulher faz o pré-natal, ela tem que fazer alguma coisa específica, que já faz no pré-natal, ela identifica, né, esses testes, esses exames aí. Isso. Mas tem alguma coisa mais específica ainda para ver se pode vir a ter algum problema de surdez ou é de acordo com essas doenças? Das causas preveníveis é isso daí, são as doenças infecciosas, né, e é claro, né, as meninas se vacinar para a rubéola. O Walderson e o Bill Clinton também, né? Chegou à presidência dos Estados Unidos aí com perda da audição dos 2 ouvidos, né? Dos 2, tanto é que, não sei, eu nunca vi foto dele, eu não o conheci, mas dizem que ele usava 2 aparelhos atrás das 2 orelhas, né? Para poder não só participar das reuniões, às vezes eu brinco, um devia ser para ouvir, o outro devia ser ponto, né? Que alguém devia dar informações, esse tipo de coisa. Mas é muito complexo, eu lembro que eu era garoto, meu avô também fazia isso, né? Então a gente, para até conversar com ele, falar, para ele prestar atenção e olhar para a gente para poder conversar. Só que no caso dele eu achava uma coisa muito curiosa, porque dentro de casa ele era completamente surdo, mas na loja dele, no negócio dele, ele ouvia muito bem os clientes. O surdo que queria ouvir só aquilo que interessava para ele. Com Tem muita certeza. gente assim. E às vezes é até bom, uma boa tática, uma boa estratégia. O doutor, nós falávamos aqui sobre o implante coclear. O uso prolongado de fones de ouvido, o senhor falou que pode causar danos irreversíveis. Nesse caso, não consegue, então, nem com implante? Consegue. Consegue com implante? Consegue. Hoje, é uma exceção o paciente que não tem uma alternativa de restabelecer a audição. Então, a surdez hoje, você geralmente vai ter uma solução para a surdez desse paciente. É só procurar. Então, os pacientes, com o tempo a gente vai perdendo a audição, porque é muito comum, né, a pessoa mais velha não ouvir bem. Chama presbiacusia, né, que é a perda auditiva do idoso. Né? Isso também, quando o idoso... Eu tenho pacientes com 90 anos que fizeram implante coclear. E uma coisa que a gente fazia muito antigamente, que de vez em quando a gente fala ainda, a lavagem de ouvido, né? Antigamente, quando não estava ouvindo direito, ia lá fazer uma lavagem. Idoso tem muitos sábado de fazer a lavagem. Sim. Quando ela é recomendada? Quando entope o ouvido. Né? Então, enquanto você ainda está ouvindo bem e não tem nenhuma... o ouvido não está tampado, não tem nenhum sintoma, você não precisa fazer lavagem. Porque o ouvido ele é autolimpante.
Então, à noite, quando você está dormindo, geralmente, ele cai no travesseiro e você nem percebe. Ele não vai cair se você ficar empurrando com o cotonete. Por isso que a gente recomenda não usar o cotonete, que ele acaba empurrando e não deixando aquela cera que naturalmente deveria sair. Aí tem algumas pessoas que, por questões familiares, genéticas, produzem muita cera e acabam entupindo. Aí vai lá e faz a lavagem de vez em quando no ouvido. O cotonete, né, é um acessório que foi feito para ajudar, mas ele atrapalha mais do que ajuda, né? Exatamente. Só você pode limpar fora, mas colocar lá dentro, realmente, ele acaba atrapalhando. Ô Walderson, a linguagem, né? A língua de sinais, a gente sempre fala, a linguagem é universal. Não é, cada país tem a sua própria língua, né? Pois é, e é uma coisa até muito interessante. Eu achava no início, Joyce, que essa linguagem de sinais eram apenas sinais que você convencionava. Eu fiquei estupefato porque eu descobri que é uma linguagem mesmo, estruturada, que tem, sei lá, sujeito, verbo, predicado, componentes. E quem aprende, aprende realmente a se comunicar em todos os sentidos. Agora, por que cada país tem o seu jeito? Porque cada país tem a sua cultura, tem a sua gestualidade, tem a sua forma de expressão. Aquilo que para nós pode representar contentamento, para outro país pode ser até uma forma de xingamento. Então nós temos que tomar muito cuidado. Mas é uma alternativa que eu considero fantástica. Eu fico muito admirado, principalmente aqui em São Paulo. É muito comum no final de semana você vê nas estações de metrô, em determinadas praças, em determinados lugares, muitas pessoas se comunicando. Isso é maravilhoso. Por quê? É um fenômeno de real integração social. Doutor, tem alguns alimentos que podem ajudar na saúde do ouvido, talvez até na gestação, de repente, se a mamãe consumir? Do ponto de vista, assim, quando a gente pensar em idosos, em presbiacusia, em doenças mais degenerativas, né, tudo que piora a circulação sanguínea também pode piorar, né, a saúde auditiva, né? Então, geralmente, alimentos que reduzem o colesterol, que ajudam em controle metabólico, são alimentos que são recomendáveis para prevenir perdas auditivas. O Walderson, as escolas, as empresas estão cada vez adaptando mais aí, né, os ambientes para incluir pessoas com deficiência auditiva, mas ainda é pouco, né? Ainda é pouco, Joyce, ainda é pouco. Até eu acho que, de uma certa forma, não vou dizer que seja por vergonha dos deficientes auditivos, é por falta de oportunidade mesmo dos dois lados, das empresas abrirem mais vagas e dos deficientes acreditarem que eles são capazes, que eles vão dar conta do recado e vão poder fazer tudo aquilo que for solicitado. Isso daí é maravilhoso, porque tem determinados trabalhos, principalmente agora no nosso mundo digital, que você não tem mais tanta necessidade da audição. Se você tiver uma boa acuidade visual, você será um excelente profissional. E por que não? Mesmo você com essa deficiência, você pode se descobrir aí um novo Beethoven e fazer maravilha. Doutora, a surdez, nós já colocamos aqui que ela pode ser desenvolvida, né? Pode acontecer ao longo da vida, mas o mudo e surdo, quem nasce mudo, ele já é surdo automaticamente? Não. É que para você desenvolver a fala oral, então um dos requisitos, não é um requisito, algo que faz você desenvolver a fala normalmente é a audição. Então se a pessoa ouve, ela consegue aprender a falar, tá? Existem casos de surdos que com trabalho fonoaudiológico, mesmo não ouvindo, conseguem falar. São surdos oralizados, tá? Que é diferente dos surdos que fazem exclusivamente libras, né, que são sinalizados. Interessante, né, É Walderson? muito interessante. E eu acho, assim, legal porque é algo que está na humanidade há muito tempo, Joyce. A gente não pode esquecer, para os cristãos, que um dos grandes milagres que Cristo fez é quando ele encontra um surdo e ele pega a saliva, toca nas orelhas e toca na boca da pessoa e diz efata, né? Abra. E é um grande milagre, porque as portas da audição se abrem, e aí a gente entende por que na Grécia Antiga dizia que é a audição que engendra a memória. Exatamente por quê? Porque você tem acesso a um mundo muito grande e que faz com que o seu raciocínio desenvolva. Agora, não é porque você não escuta que você não é um ser humano, muito pelo contrário. Você tem qualidades muito maiores do que a gente imagina. E tem uma data, inclusive, né? Olha quanto conhecimento que a gente, né? Quanta coisa que a gente aprendeu aqui hoje. Tem uma data, né? Para lembrar, para
para conscientizar a população dos cuidados, né, com a saúde do ouvido. É 10 agora, dia 10 de novembro, né, que acontece aí pelo Brasil todo, ações, mas é com o objetivo de despertar as pessoas, chamar atenção para tomar mais cuidado, para prestar atenção, porque, então, o que a gente aprendeu aqui hoje é surdo, mas com certeza tem aí como reverter. Exatamente. Eu acho que é chamar atenção para a prevenção, né? Diminuição do preconceito com o surdo, principalmente para o uso de aparelhos auditivos, e informar que hoje a surdez tem tratamento. Olha que importante. Isso que é importante é que a Força do Agro também é conhecimento, é saúde, né? A gente precisa falar sobre esses temas aqui. Isso eu achei legal, Joyce. Achei a coisa mais incrível que o doutor disse. Primeiro, o teste da orelhinha, que a gente escuta falar de pezinho e tal, mas de orelhinha eu nunca tinha ouvido falar. E também essa possibilidade, olha, meu amigo, você pode ter deficiência auditiva, mas tem solução. Aliás, tudo sob a ótica de Deus tem solução. Então, acredite nisso. Eu também aprendi isso hoje, porque eu achei que não tivesse. Mas que bom, né? Medicina sempre avançando. Doutor, foi um prazer recebê-lo aqui. Volte sempre. Muito obrigado, foi um grande prazer estar com vocês. Um excelente final de semana. Para você também, minha amiga, e que a gente possa ouvir cada vez mais coisas boas e bonitas. Então, cuide da sua vida e até a semana que vem. Tchau. É isso aí, cuide da saúde do seu ouvido. Um excelente final de semana e até segunda-feira.